E aí, galera, aqui é o JP, e agora a gente vai continuar o nosso estudo de quantidades na química. No primeiro vídeo desse assunto, a gente havia estudado o que era a unidade de massa atômica, como calcular massas atômica e molecular. E agora a gente segue estudando a parte de mol, ok? E vamos falar exatamente desse número hoje também. Bom, o que é mol? Antes de falar o que é mol, primeira coisa que você precisa saber, o que não é mol. Mol não é a abreviação da palavra molécula, tá? Então, se você tinha essa ideia, cuidado com isso. É o primeiro erro conceitual que os alunos cometem. Mol é uma coisa, molécula é outra. Posso falar em mol de molécula? Posso. Isso que a gente vai entender. Mol é uma unidade usada na química. Então, por exemplo, assim como no nosso dia a dia a gente usa a palavra dúzia para se referir ao número 12, então, por exemplo, quando eu falo assim, dúzia de ovos, 12 ovos, meia dúzia, 6 ovos, duas dúzias, 24 ovos, a palavra dúzia te remete ao número 12. A palavra mol vai ter que nos remeter a um certo número. Esse número é o número 6, 10 a 23, ok? Justamente muitos exercícios hoje em dia trazem como sinônimo a palavra mol da palavra quantidade de matéria. Então, quando um exercício te pergunta qual a quantidade de matéria, na verdade ele quer saber mol daquela quantidade, ok? Mol vai equivaler a 6, 10 a 23 partículas. Esse número talvez te remeta a algo pequeno. Só que se a gente escreve ele, né, tira ele da notação científica e saber usar a notação científica, que é muito importante, a gente transforma ele no número normal, a gente chega nesse número aqui, 600 sextilhões. Para vocês terem uma noção do quão grande é esse número, se a gente, do momento que a gente nascesse, começasse a contar cada segundo de vida e morresse, sei lá, com 100 anos, por exemplo, a gente não conseguiria ter contado ao longo da vida inteira esse número, de tão grande que ele é, gastando um segundo para cada número que você conta. Então, assim, ele é extremamente grande. Só que é engraçado porque, como nós estamos falando de átomos, a gente precisa aí, né? Átomos são coisas extremamente pequenas. Quando eu quero falar de uma certa quantidade, mesmo numa quantidade pequena, eu posso ter uma quantidade muito grande de átomos. Então, só para vocês terem uma noção, isso a gente vai entender daqui a pouco. Se eu pego, por exemplo, numa garrafinha de água, né, e encho a tampinha da garrafinha apenas com água, naquela tampinha eu tenho mais ou menos esse número de moléculas de água, ok? Mesmo numa quantidade tão pequena, eu consigo ter tudo isso. Então, é um termo, uma quantidade muito usada no nosso estudo de química. Vai ser muito recorrente ao longo das várias partes, principalmente daquelas que envolvem cálculo, entender o que é mol. Mol, né, esse valor também é conhecido como constante de Avogadro. Avogadro foi um cientista que propôs que um mol de qualquer substância teria essa quantidade de partículas. Depois, obviamente, de vários experimentos, ele conseguiu chegar a essa conclusão aqui. Esse número ele está arredondado, tá? Ele não é certinho assim, 600 sextilhões. Ele tem alguns números quebrados aqui pelo meio. Só que, obviamente, o número quebrado aqui interfere muito pouco porque o número é muito grande. Então, a gente, na maioria absoluta dos exercícios, trabalha apenas com isso daqui. Algum exercício pode até trazer como 6,02 vezes 10 a 23. Mas, enfim, isso daí são poucos exercícios. Como via de regra, você pode usar o termo aqui 6, 10 a 23. Então, vamos ver alguns exemplos disso daqui para a gente entender. Por exemplo, se eu falo que eu tenho 1 mol de moléculas de gás oxigênio, eu tenho, na verdade, 6 vezes 10 a 23 moléculas de O2, tá? Então, é sinônimo. Assim como eu falei da dúzia, que vale 12, 1 mol vale 6 vezes 10 a 23. Se eu falo, na mesma lógica, que eu tenho meio mol de átomos de ferro, então, se 1 mol é 6, 10 a 23, meio mol, metade. Lembra aqui que eu faço a conta apenas
com o meu número da frente, eu não faço conta com a base 10. Então, metade de 6, eu tenho 3 10 a 23 átomos de ferro. Se eu falo que eu tenho 2 mols de íons íons Na+, 2 mols, 12 10 a 23. Lembrando que aqui a gente vai precisar trabalhar com notação científica, pelo menos na resposta final, ok? Então, passando esse número aqui para a notação científica, 1,2, 10 a 24 íons sódio. Eu posso falar mol de qualquer coisa, eu posso falar mol de reais, mol de livros, mol de exercícios. Posso fazer. É a mesma lógica. Quando eu estou falando que eu tenho 1 mol de exercícios para fazer, quer dizer que eu tenho 6, 10 a 23 exercícios, ou seja, exercício para a vida inteira, tá certo? Então, vale a pena que a gente conseguir fazer essa transição natural de mol para 6, 10 a 23, ok? E eu posso usar aqui, principalmente na química, falar mol de molécula, mol de átomo, mol de íon, ok? Então, fica aqui um conteúdo extremamente importante para que a gente saiba. Agora, o que é massa molar? Então, a gente já viu massa atômica, massa molecular e agora massa molar. Como o próprio nome diz, então, ó, massa molar eu represento por um M maiúsculo só. É a massa de 1 mol de qualquer substância, independente do tipo de substância que eu tenha. Como que eu vou medir? Eu meço ou em gramas por mol, ou também grama vezes mol a menos 1. Dá na mesma aqui, tá? São duas unidades aqui equivalentes. É só o jeito de mostrar que pode mudar. E é interessante porque o jeito de calcular massa molar é o mesmo jeito de calcular massa molecular, que é você somar a massa de cada um dos átomos na quantidade de cada átomo. Então, o jeito de calcular aqui é o mesmo. Aqui agora a gente só vai trocar a unidade, tá certo? É óbvio, se referem a coisas diferentes. Por quê? Enquanto na massa molecular eu estou falando de apenas uma molécula, o que é extremamente difícil de isolar, aqui eu falo de 1 mol de moléculas. Assim, eu consigo, como eu disse, por exemplo, se eu tenho que comparar 1 mol de moléculas de água para uma molécula de água. Eu não consigo pegar uma molécula de água. Já o mol de moléculas de água, como eu disse, cabe numa tampinha. Para nossa prática de laboratório, para poder fazer as nossas reações químicas, é justamente com a quantidade em mols que a gente vai trabalhar, ok? E a gente pode relacioná-la, né, relacionar massa molar com a quantidade de matéria, que é o nosso mol, usando uma certa fórmula, que é essa daqui. N é M por emão, em que N é a quantidade de matéria em mols, M, a massa da minha amostra, que vai variar, então depende, quanto mais massa, mais mols eu vou ter, e a massa molar que não varia. Essa massa é fixa e depende de cada substância. É justamente a massa molar que eu vou usar calculando a tabela, usando a tabela periódica para calcular. Eu pego as informações dos meus elementos na tabela e consigo calcular a massa molar daquela substância. Isso em grama por mol, ok? Então, essa fórmula aqui é uma das possibilidades. Também tem outras formas de fazer e é isso que a gente vai ver. Exemplo. Eu vou relacionar aqui massa molecular com massa molar. Nós, no primeiro vídeo, estudamos que a massa molecular da água é 18U. Como eu disse que calcula do mesmo jeito, é só a gente trocar U, que é em massa molecular, por 18 gramas por mol, que é a massa molar. Perceba que numericamente é o mesmo valor. O conceito é diferente, as unidades são diferentes, mas o jeito de calcular é o mesmo. E é isso a grande sacada dessa aula. Carbono. Carbono tem massa molecular 12U, ou em massa molar 12 gramas por mol. Cloreto de sódio, né, o sal de cozinha, NaCl, massa molecular 58,5U, 58,5 gramas por mol. E esse composto aqui, o sulfato de cobre 2 pentahidratado, 249,5U, 249,5 gramas por mol. Não tem segredo. Eu fiz aqui pegando massa do hidrogênio vezes 2, mais massa do oxigênio vezes 1, e assim sucessivamente com os demais. Então, o jeito de calcular é o mesmo. Resumindo tudo isso que a gente viu até agora, a gente tem aqui uma relação extremamente importante
que nós vamos usar nos exercícios, ok? Eu até brinco com os alunos, se você tiver que, dessa aula, tatuar alguma coisa, é exatamente isso daqui que você vai tatuar, ok? A relação de 1 mol, que eu posso relacionar com 6, 10 a 23, dependendo da substância, com moléculas, átomos ou íons, que eu relaciono com massa molar. Temos aqui 3 coisas que podem se interrelacionar. O que determina o que eu vou escolher? O exercício. Então, sempre um exercício, dessas 3 coisas, a gente vai usar 2. Pode ser que o exercício pergunte mais de uma coisa, mas sempre para cada conta dessas 3 informações, a gente escolhe 2. Por que aqui eu coloquei massa molar e não coloquei um valor específico? Porque, como eu disse, depende da substância. Mudou a substância, muda a massa molar dela. Exemplo, no caso da água, eu posso relacionar que 1 mol de moléculas de água contém 6, 10 a 23 moléculas de água que tem massa 18 gramas, porque a massa molar da água é 18 gramas por mol, e está aqui o mol, ok? Então, essa é a relação no caso da água que a gente vai fazer. Vamos ver aqui como que isso pode aparecer num exercício para a gente. Ele fala assim, ó, considerando um frasco com 90 gramas de água, responda. Então, primeira coisa que ele quer saber, quantos mols de água há nesse frasco? O que a gente faz? A gente pega a nossa relação, mol, 6, 10 a 23, massa molar, e vai ver o que tem no exercício. No exercício, ele falou que eu tenho 90 gramas de água. Grama é medida de massa. Se ele falou de massa, eu vou usar massa molar. Então, aqui é a primeira coisa. Segunda coisa que ele falou no exercício, ele quer quantos mols. Falou de mol, vou usar mol, tá aqui. Então, dessas 3 coisas, eu ignoro 6, 10 a 23 moléculas e vou ficar apenas com essa parte e essa. O que eu faço? A gente já calculou a massa molar da água, a gente sabe que é 18 gramas por mol. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é relacionar aqui 1 mol com a massa molar. Eu sei que no caso da água, 1 mol tem 18 gramas. X mols, 90 gramas. Perceba que ó, essa linha aqui é a linha fixa. Aqui eu tenho os dados do exercício. Então, olha só, mol, X vai sair em mol, grama embaixo de grama. Sempre, na sua regra de 3, usar 2 unidades diferentes, ok? No máximo, porque eu tenho aqui ó, grama embaixo de grama, montei corretamente. Mol, a resposta vai sair em mol também. Fazendo aqui multiplicação em cruz, eu sei que o X vale 5 mols. Se eu conseguir observar também que de 18 para 90 eu multipliquei por 5, a proporção é a mesma. De 1 para X eu também multiplico por 5. Então, eu sei que em 90 gramas de água eu tenho 5 mols de água, ok? Outra forma de calcular. Nesse caso, você pode usar a fórmula que eu passei, que é Eminho por Emão. Eu sei que Eminho é a massa da amostra. Nesse caso, a minha amostra tem 90 gramas. Emão é a massa molar, que é 18 gramas por mol. Ele quer a quantidade de matéria em mols, ele quer o N. 90 por 18, 5. Perceba que nos 2 casos, cheguei na mesma resposta. Fica aí a escolha dos alunos. Qual das 2 formas quer trabalhar. Tem aluno que prefere trabalhar com fórmula, tem aluno que prefere trabalhar com essa única regra de 3 que já vai resolver todos os tipos de problema nessa matéria. Ótimo, tá? Então, tá aqui um jeito de calcular para a gente fazer. Agora, ele perguntou isso daqui. Vamos ver a segunda pergunta dele agora. Ele fala novamente nesse frasco de 90 gramas, só que agora ele pergunta, quantos átomos de hidrogênio há nesse frasco? O que a gente vai fazer agora? Novamente temos a nossa relação. 90 gramas é massa, vou usar massa molar. Agora, ele não falou em nada, ele não citou a palavra mol, ele falou em átomo. Como ele não falou de mol, eu não vou usar mol, eu uso 6, 10 a 23. Tá? Então, se ele falasse mol de molécula, ia usar mol. Mol de átomos, ia usar mol. Mas ele não falou a palavra mol, então eu não uso. Vou usar 6, 10 a 23. A nossa relação nesse caso agora vai ser 6, 10 a 23 moléculas. Por que eu estou falando aqui de molécula e não de átomo? Porque aqui é a relação da água.
Então, eu tenho 6 10 a 23 moléculas de água para a massa molar da água. O que a gente faz aqui primeiro? A massa molar da água é 18 gramas por mol, e eu tenho 6 10 a 23 moléculas. X é o número de moléculas, 90 é a massa, grama embaixo de grama, molécula embaixo de molécula. Multiplicando aqui em cruz, eu chego no resultado 3 vezes 10 a 24 moléculas de água. Perceba aqui, tá, que eu precisei fazer a conta e depois, inclusive, eu tive que arrumar a notação científica, tá certo? Se tem dúvidas nisso daqui, vale a pena dar uma olhada em notação científica, tá certo? Bom, eu descobri quantas moléculas de água eu tenho nessa minha quantidade de 90 gramas, mas não é isso que ele quer átomos de hidrogênio. O que eu vou fazer agora, depois de descobrir quantas moléculas, eu vou olhar para dentro da molécula de água. O que a gente sabe? Eu sei que em uma molécula de água eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Por quê? A molécula de água é H2O. Ou seja, ela tem 2 átomos de hidrogênio em cada molécula. Se eu tenho 3, 10 a 24 moléculas de água, eu tenho Y átomos de H. Olha por que é fundamental na hora de montar uma regra de 3, você colocar as unidades para saber do que você está falando. Se você não coloca aqui molécula, átomo, você se perde na conta. Então tá aqui, ó, sem segredo. Grama embaixo de grama, molécula embaixo de molécula. Molécula embaixo de molécula, átomo, a resposta vai sair em átomos. Multiplicando isso daqui em cruz, fazendo uma nova regra de 3, eu sei que eu tenho 6, 10 a 24 átomos de hidrogênio. Então, eu tenho o dobro de átomos de hidrogênio se eu comparo com o tanto de moléculas. Porque em cada molécula eu tenho 2 hidrogênios. Isso daqui é o que pode aparecer para a gente em exercícios de mais complicado, dessa primeira parte, tá? Então, essa relação aqui, mol, 6, 10 a 23 e massa molar, são coisas diferentes da mesma substância. Eu estou olhando aspectos diferentes da substância, tá? Por isso que é fundamental nessa primeira parte a gente saber ver o que ele está dando, o que ele está pedindo. Isso daqui a gente consegue com treino. Vamos fazer exercício disso daí. A gente fecha essa nossa aula de quantidades na química e agora a gente vai para exercícios, treinando desde unidade de massa atômica até esse nosso conteúdo de mol e massa molar. Até a próxima. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau, tchau.